E é interessante que a gente se lembra do caso do seu Agenor. O seu Agenor, trabalhador espírita, incansável, casado, pai de família, mas ele tinha um conflito dentro de si. Ele observava que ele colhia muito da doutrina espírita, aprendia muito e sentia que devolvia pouco, retribuía pouco. Ele não achava que tinha evoluído, que tinha avançado suficientemente na sua encarnação. E ele cometeu um erro que muitos de nós cometemos, de nos comparar com os outros, em vez de seguirmos a própria doutrina em que nos recomenda que a gente seja melhor hoje do que fomos ontem e amanhã sejamos melhor do que somos hoje, né? Comparar com nós mesmos e paulatinamente avançando nos aspectos morais e intelectuais. Mas o seu Agenor comparava com os outros e via, fulano faz muito pela doutrina, tantas tarefas, olha que bacana, eu faço pouco, olha, fulano parece tão feliz, tão seguro, com autoestima, eu compreendo que eu não sou tão feliz, tão alegre, eu tenho a doutrina espírita como uma ferramenta, né, um instrumento, um GPS para me guiar, e ele sempre nesse conflito. Até que um dia o seu Agenor orou fervorosamente, pedindo auxílio para os seus benfeitores espirituais. Então, quando ele adormeceu, um espírito amigo se aproximou, auxiliou a que ele tivesse um desprendimento do corpo físico, um desdobramento, né? Um afastamento temporário, não total, porque fica ali ligado, né? O cordão fluídico, o cordão de prata, que só se rompe com o desencarne. Então, o seu Agenor foi levado para uma localidade de trevas e escuridão. E chegando próximo de uma caverna, o seu instrutor ali, o espírito amigo, o levou ali para dentro. E ele se chocou com a cena que ele viu. Vários espíritos envolvidos na lama psíquica dos seus vícios, dos seus crimes, ali em situação deplorável. O seu Agenor se sentiu mal, um pouco instabilizado, e o seu mentor o retirou dali e o levou até uma colônia espiritual, a colônia Esperança. E ele ali foi pouco a pouco se refazendo. Então foi apresentado para o seu Agenor uma ficha dos planejamentos reencarnatórios, onde constava um resumo dos seus últimos 600 anos. E nesses últimos 600 anos, ele ficou praticamente como um espírito estacionário. Regredir, retroceder, a gente não retrocede, mas ele ficou praticamente estacionário, avançou pouquíssimo. Porque nesses últimos 600 anos, ele teve 6 encarnações. Entre encarnado e desencarnado, nesses 600 anos, né? Períodos na erraticidade, que é o período entre uma encarnação e outra. E o erro dele em todos esses últimos anos tinha sido a infidelidade. Ele não tinha sido fiel aos compromissos assumidos no lar. E ele prejudicou muito as suas famílias nessas encarnações, a sua família e também a família dos outros, se envolvendo com pessoas casadas, destruindo o seu lar próprio e os dos demais. Então, foi mostrado para ele que essa última encarnação era para ele começar a espiar, colher aquilo que ele fez, né, de mal para os outros, mas por misericórdia divina foi permitido que ele encarnasse mais essa vez com uma boa companheira, com um lar estruturado. E nessa encarnação ele iria conhecer a doutrina